Olá, pessoal. Seja bem-vindo a mais uma aula do Pré-ENEM. Eu sou o professor Josué de Freitas e hoje vamos falar de um assunto importantíssimo, que é a leitura da frase tema. Nesse momento, eu gostaria de levar você a pensar naquele exato momento de quando você se depara com a prova de redação do Enem. Aquela prova que vai decidir, né, a sua vida. É um texto seu, um texto muito importante e requer uma leitura diferenciada, requer uma ação que você vai pensar em tudo que você já leu, em tudo que você já escreveu, tá certo? Então, pegue papel, caderno e vamos à aula. Leitura da frase tema. Leitura da frase tema, lembrando que esse tema é lá o tema da redação do Enem, tá certo? Quando nós falamos em leitura, vem logo à nossa cabeça a questão de textos narrativos, né? Textos dissertativos, textos de poemas, e realmente é tudo isso. Só que, quando nós falamos de leitura, nós estamos falando não apenas de decodificar. E é exatamente essa diferenciação que nós vamos ter nesse momento, tá certo? Leitura e decodificação. Quando nós falamos de leitura, estamos falando na produção de significado. Esse significado a partir de uma organização textual. Ela é tão importante quanto a escrita. Por quê? A leitura faz parte da linguagem direta, faz parte da linguagem indireta, e eu acrescentei aqui, né, que é uma exigência avaliativa na prova do Enem. Já a decodificação é o entendimento de como o código organiza as palavras no texto. Então, são duas coisas muito diferentes. Grave aí, a decodificação é apenas o significado da palavra. Você entendeu a palavra. Já a leitura é a produção de conhecimento. Tá certo? Gravou? Leitura tem a ver com a sua ação. Então, você é agente ativo quando nós falamos de leitura. E no decorrer dessa aula, nós teremos uma atividade para você treinar a sua leitura. Tá certo? Vamos à próxima tela. As propostas de redação do Enem, elas apresentam sempre um caráter social, um caráter cultural, um caráter político e também um caráter científico, tá certo? Quando nós falamos de caráter social, nós estamos falando que você faz parte, né? Você faz parte desse evento. Esse item mostra que você, enquanto leitor, é participante do problema abordado. Logo, a sua intervenção pode trazer consequências para você que está produzindo o texto, certo? Quando nós falamos da situação cultural, nós estamos falando de algo muito importante também, porque a cultura é a valorização de um grupo social, é o patrimônio de um povo. Isso envolve a língua, envolve as artes plásticas, a música, a arquitetura, tudo isso está envolvido aí na cultura de um povo. Quando nós falamos do caráter político, nós estamos falando dos deveres, estamos falando da forma de governo, das perspectivas atuais, perspectivas futuras e também o contexto histórico, né? Por que não? A história também é muito importante
pois é uma área do conhecimento importantíssima. E quando nós falamos de caráter científico, nós estamos falando a respeito da produção de conhecimento. O conhecimento de um povo, de um grupo social, os desafios científicos para melhorar um povo, né? Para o desenvolvimento de um povo. Então, tudo isso é muito importante. Lá na cartilha do Enem mesmo, você vai observar esses caráteres, esses itens que são importantíssimos, né? Cultural, social, político, e você vai observar que são coisas importantes para você saber. Vamos à próxima tela e nós vamos analisar as frases, temas que têm caráter frasal verbal e também frasal nominal, tá certo? A frase tema verbal tem característica específica. Olha, o Enem ele tem diferenciado no decorrer dos anos essa questão da frase tema. Nós temos, nos últimos anos, sempre frases nominais, ou seja, aquela aula que você ouviu lá o seu professor dizer, né? Quando tem verbo, quando não tem verbo, né? Aquela aulazinha básica lá de oração, frase, período. Você talvez tenha imaginado que não servia de muita coisa, mas é importantíssima. Por quê? Quando nós temos uma frase verbal, nós temos algo voltado para a especificidade. Nós temos algo voltado para algo específico, né? Então, no tema passado, na redação do Enem 2022, nós tivemos uma frase nominal, né? Você acertou, nominal. Não tinha verbo, então era algo universal. Era algo de caráter amplo. O que é isso, professor? Universal? Do mundo inteiro? De todo mundo? Não, não é isso. Vamos ver daqui a pouquinho. Olha, a frase tema de 2016 dizia: caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Veja que o problema seria resolvido se você combatesse a intolerância religiosa. Então, como eu falei, se tem verbo, é específico. Combate o problema, resolveu o problema. Agora veja a situação da frase verbal nominal. A frase verbal nominal ela tem característica universal. Olha só esse tema. Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. Veja que é algo muito amplo. O Brasil inteiro tem comunidades e povos tradicionais, povos tradicionais, que envolve aí cultura, envolve língua, envolve até arquitetura, até conhecimento científico, né? Eu vi redações boas que traziam conhecimentos e saberes científicos de povos tradicionais, né? Então, isso é muito importante. Vou trazer aqui uma próxima tela para a gente analisar uma frase de caráter nominal, tá certo? Eu trouxe essas duas aí só para você ter a diferenciação do que é frase verbal e o seu significado, né? O seu caráter, que é mais específico, e também com nome apenas, que é a nominal, que é caráter universal. Olha aí o tema. Tá um pouco aí espatifado aí, né? Porque eu vou trazer aí uns itens agregados aí às palavras. A primeira coisa que você tem que entender quando se deparar com a frase tema da redação do Enem é encontrar o problema. E eu te pergunto, qual é o problema dessa frase? Qual é o problema que está sendo colocado para você resolver aí?
Acertou quem foi na palavra desafios, né? Desafios é a palavra-chave aí. Todas as outras palavras, elas estão ligadas ao desafio. Se você analisar, essa é a palavra mais importante. Então, você já tinha que colocar essa palavra aí em destaque lá no seu rascunho, dizer, olha, eu tenho desafios que eu preciso a todo custo resolver durante o meu texto. A próxima palavra que eu marquei aqui para você é a palavra que é um delimitador. Qual o delimitador desse problema? É, sem dúvida, a valorização. Olha, se você tem o problema e tem o delimitador, agora ficou fácil. Só que tem uma questão, você não pode, jamais, você não pode escrever apenas sobre o delimitador, tá certo? Porque se você escrever somente sobre o delimitador, você vai estar, logicamente, fugindo ao tema proposto, porque o tema não é valorização. Veja que é uma palavra muito ampla, valorização. A gente valoriza muitas coisas, né? Tudo tem valor. Então, esse delimitador está inteiramente ligado à palavra desafios, ok? Vamos à próxima palavra do tema. É um conjunto de palavras agora, importantíssimo, que a gente chama de assunto. Qual é o assunto? O assunto principal desse tema? Lógico que é comunidades e povos tradicionais, certo? Porque é o assunto geral. Tudo que você fosse falar nessa redação, você teria que falar de comunidades e povos tradicionais. A valorização, os desafios para a valorização, ele teria que passar por comunidades e povos tradicionais. Professor, e eu poderia escrever somente sobre comunidades e povos tradicionais? Poderia, mas você teria que dar uma solução para o problema. Você teria que ir para os desafios e para a valorização. O que não poderia faltar era esses 3 itens aí, tá certo? Nós temos o problema, nós temos o delimitador e temos também o assunto geral. Nós precisamos treinar, né, o nosso texto. Você que vai fazer o Enem, não pense que uma aula ou 2 aulas de redação vai resolver o seu problema. Você precisa treinar, você precisa escrever, de preferência, uma redação por semana, mostrar aí para o seu professor, ver o que ele acha, qual o seu ponto forte, seu ponto fraco, né, para que você possa melhorar a cada dia. Redação é algo que precisa muito treino, assim como a leitura, né? Se você pensar que a leitura é só decodificar, você vai chegar lá e não vai conseguir ler a frase tema, como acontece com muitos. Chegam lá, se depara com um texto complexo, uma frase nominal universal, e você não consegue ler aquela frase, né? O próximo item marcado aqui é um item que está basicamente em todas as frases tema do Enem, que é o espaço, não é? O espaço. Espaço é a localidade em que o seu texto deve estar. Logicamente, a localidade é o Brasil. Nesse tema especificamente, apareceu aí o nome do país, né, o Brasil. Mas em vários outros temas anteriores, você vai ver a palavra sociedade brasileira, que é a mesma coisa, não é? Brasil, sociedade brasileira. Vamos analisar agora um pouco esse tema que a gente falou aqui agora, tá bom? Olha, esse tema, ele traz uma frase nominal, como eu já falei, não tem verbo, né? Apenas substantivos, advérbios, qualidades, adjetivos, né? Não tem uma ação verbal específica. Então, ele é um tema de caráter universal, tá certo?
universal, porque é muito amplo. E isso é bom, né? Um tema amplo vai deixar você com mais possibilidades de escrita. Vamos torcer que em 2023 o tema do Enem também seja uma frase nominal, tá certo? O tema ele é atual e recorrente. Então, se você observar, as comunidades tradicionais, elas perpassam aí o contexto histórico brasileiro, né? Há muito tempo, desde o descobrimento que se fala, né? A chegada dos portugueses aqui em nosso território, nós temos aí os povos tradicionais, que são importantíssimos, né? O tema está ligado à sociedade brasileira. Não tem como tirar, porque o espaço aparecia lá, Brasil. Então você não poderia, de forma alguma, falar em outra sociedade ou em outro país. E agora eu quero treinar com você um pouco a nossa leitura, tá certo? Você lembra que lá no início nós falamos da questão da linguagem direta e indireta? Nós falamos que a língua, a leitura, aliás, ela perpassa essa questão de decodificar. Ela é uma produção. Então, você, ao ler, você precisa estar produzindo algo. Esse algo, ele parte da intertextualidade, parte de outras leituras que você já fez, né? Ele parte do significado do que você está lendo e também parte, claro, da questão gramatical, né? Questão semântica, questão aí da organização da língua, né? Então, tudo isso é importante na hora de você ler, de você produzir um significado. Então, o Enem, o que ele quer de você? Ele quer que você produza um significado. Ele quer que você leia de verdade. Então, como eu coloquei lá no conceito, é uma exigência do Enem que você saiba ler, né? Que você consiga entender o que a frase tema está te mostrando a partir daquela organização textual, ok? Então vamos lá, eu trouxe aqui a letra de uma música de um conhecido cantor ligado aí à cultura do Brasil, né, que é o Gilberto Gil. Esse texto ele está em um dos nossos cadernos, né? Cadernos que você recebeu aí na sua escola, né? Um caderno da coletânea Farias Brito, que você certamente está estudando com ele, trabalhando com ele, né? Eu quero já aqui deixar claro que todo esse estudo, todo esse conteúdo tem por base o material Farias Brito, que a gente está lendo, trabalhando, e tem um material que você recebeu acerca do Enem, né, o Resolva Enem, que tem propostas comentadas, propostas de Enems passados, que você pode ler e colocar essa aula de hoje lá em prática, vendo lá a questão lá do tema, né, a questão dos delimitadores, do problema, do assunto. Onde está aquilo que o professor falou lá na aula? Coloque lá que você certamente vai treinar e vai conseguir uma boa nota, tá certo? Mas vamos à leitura, que é o que interessa, né? Nossa aula é sobre leitura. Vamos treinar um pouquinho aqui com a música Metáfora. A música Metáfora de Gilberto Gil. Leia comigo. Uma lata existe para conter algo, mas quando o poeta diz lata, pode estar querendo dizer o incontível. Uma meta existe para ser um alvo, mas quando o poeta diz meta, pode estar querendo dizer o inatingível. Por isso, não se meta a exigir do poeta que determine o conteúdo em sua lata. Na lata do poeta, tudo nada cabe, pois ao poeta cabe fazer com que na lata venha a caber o incontível. A última estrofe diz: deixa a meta do poeta, não discuta, deixa a sua meta fora da disputa. Não meta dentro e fora lata absoluta, deixa simplesmente metáfora. Né? Uma questão de Enems passados para você treinar
e verificar aí aquele conteúdo maravilhoso de figura de linguagem, né, que é a metáfora. Nós vamos à questão, para a gente encerrar, diz o enunciado. A metáfora é uma figura de linguagem identificada pela comparação subjetiva, pela semelhança ou analogia entre elementos. O texto de Gilberto Gil brinca com a linguagem, remetendo-nos a essa conhecida figura. O trecho em que se identifica a metáfora é... Aí nós temos algumas questões. A letra A diz, uma lata existe para conter algo. Letra B, mas quando o poeta diz lata. E letra C, uma meta existe para ser um alvo. Letra D, por isso não se meta a exigir do poeta. E a letra E, que determine o conteúdo em sua lata. E você pode analisar comigo. Qual dessas questões tem uma junção, né? Tem algo que traz significado de uma ou de outra coisa, porque a metáfora é exatamente essa junção de dois significados formando um novo significado. Acertou quem marcou a letra E, né? Que determine o conteúdo em sua lata, pois o poeta, na verdade, ele não tem uma lata. Você não vai ver um poeta carregando uma lata, né, para colocar aí os seus pensamentos. Então, logicamente, a figura de linguagem aconteceu aí nessa frase que determine o conteúdo em sua lata. Vamos ficando por aqui. Até a próxima. Espero que tenha gostado. Acompanhe aí mais aulas em nossa plataforma. Tchau!